Olá, pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao nosso mini curso Aulas sobre a Competência 3. Lembrando, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, já se inscreva para que você fique por dentro das novidades, inclusive das próximas aulas que serão postadas dentro desse mini curso sobre as 5 competências. Também deixe o seu like como uma forma de eu mostrar para o YouTube que esse conteúdo é de valor, que ele é relevante e também como uma forma de incentivo para que eu continue postando conteúdo de qualidade aqui para vocês. Vamos dar início à nossa aula e nesse primeiro slide nós falaremos sobre a descrição completa da competência 3. O que essa competência avalia na redação do aluno? Se esse aluno sabe selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Essa é uma das competências em que os alunos apresentam mais dificuldade. Por isso, é importante entender o que a avaliação do texto espera desse aluno, compreendendo o que cada um desses itens significa. E é isso que nós vamos fazer agora, certo? Começando pelo primeiro item, o da seleção das informações, ele se refere ao processo de escolha desse aluno, das opiniões que ele traz para o seu texto, dos fatos, das informações e argumentos que estão relacionados ao tema da redação e à tese desse aluno. Trata-se de verificar se foi colocado à disposição todo o material possível de ser trabalhado no texto, ou seja, esse aluno compreendeu a proposta de modo a selecionar todos os conhecimentos necessários para que aquilo fosse colocado à sua disposição na escrita da redação, ou esse aluno não compreendeu o tema e trouxe apenas algumas informações pertinentes a ele. Nesse caso, esse aluno, por exemplo, pode ter cometido um tangenciamento, não abarcando todas as palavras do recorte temático e trazendo apenas informações correspondentes a algumas delas, certo? Agora sobre o item relacionar. Nesse item, verifica-se se o participante é capaz de encadear as ideias de forma estratégica e progressiva. O aluno deve desenvolver os argumentos selecionados para que, de forma efetiva, eles contribuam com o texto. Lembre-se de que é obrigação de quem está defendendo as ideias explicar seus argumentos ao leitor, pois não cabe a ele preencher as lacunas de argumentos não concluídos. Ou seja, todas as informações que você coloca na sua redação precisam de uma explicação que mostre qual a relação delas com o tema. Um exemplo aqui é o do uso do repertório sociocultural que o aluno traz para o seu texto. Se esse aluno não apresenta a relação desse repertório com o tema, esse repertório não será considerado pertinente, muito menos produtivo. Por isso, o item relacionar é de extrema importância para as ideias ficarem bem claras no texto do aluno. Depois, o item organizar. Depois de selecionadas e relacionadas as informações, fatos e opiniões, é preciso que elas sejam organizadas numa espécie de hierarquia. Ou seja, é necessário verificar nessa seleção quais argumentos são importantes e quais são complementares. Assim, evidencia-se ao leitor o projeto de texto, que, quando estratégico, eleva a nota do participante. Quando o aluno olha para o tema de redação, é comum que ele tenha muitas ideias. E esse aluno precisa saber organizar as suas ideias de modo a selecionar as que são mais importantes e depois organizá-las de forma a planejar como se dará a progressão do seu texto. Quando o aluno seleciona cuidadosamente as ideias e as organiza na ordem em que colocará de fato no seu texto, isso mostra que esse aluno está fugindo do senso comum. Isso atribui mais qualidade à redação do aluno e faz com que ele tenha a sua nota elevada.
Por fim, nós temos o item interpretar. Essa é a habilidade de ir além da reprodução de informações dos textos motivadores ou de seu repertório pessoal. Garante a pertinência das ideias que o participante selecionou para defender seu ponto de vista. Aqui não cabe apenas o aluno reproduzir informações que ele já leu nos textos motivadores ou apenas escrever seu texto de modo expositivo. É essencial que esse aluno demonstre que ele compreendeu o tema que está sendo discutido e também interprete as informações que são colocadas na sua redação. Um exemplo muito comum e que muitos alunos acabam perdendo ponto é quando esse aluno traz um repertório que tem relação com o tema, mas não incorpora esse repertório à sua argumentação, ou seja, não explora, não o interpreta. Isso mostra que aquela informação não foi de fato relevante para o texto e acaba também deixando uma lacuna existente, pois ali um assunto deveria ter sido desenvolvido. Muita atenção, gente! Aqui nesta competência, é essencial a existência de um projeto de texto para que o aluno consiga atender a todos os critérios que são colocados no enunciado dessa competência. O que está em jogo aqui na competência 3, portanto, é esse projeto de texto. Ele é o responsável pela construção do sentido da redação. Se o aluno planeja o seu texto, ele seleciona com cuidado as informações, as organiza com atenção, consegue interpretar com mais facilidade tudo aquilo que ele pretende trazer para o seu texto. Portanto, mais do que ter várias ideias e querer trazê-las todas para o seu texto, o essencial é planejar cuidadosamente quais ideias serão utilizadas, como elas serão colocadas no texto, em que ordem, certo? Tudo isso demonstra um controle maior do aluno sobre a sua escrita. E com certeza, com essa organização, esse aluno vai evitar que informações não sejam desenvolvidas e que lacunas sejam criadas, certo? E aqui, pessoal, é importante destacar que existe uma relação entre a competência 3 e outras 3 competências. Até porque, se esse aluno não entende essa relação, ele com certeza pode ter a sua nota ainda mais prejudicada. Então, vamos entender aqui qual é essa relação entre competência 3 e as outras competências 2, 4 e 5, certo? A abordagem do tema é critério da competência 2. Lá na competência 2, se você já assistiu à aula anterior, nós falamos sobre o que é avaliado nesta competência, tá? Um dos itens que é avaliado lá é a questão do tema, se esse aluno compreende o tema, não o tangencia ou se não foge desse tema. É importante que você saiba que, em caso de tangenciamento, a nota na competência 3 não ultrapassará 40 pontos. Você sabia disso, aluno? Pois é, se o estudante tangencia o tema de redação na competência 3, ele não terá mais do que 40 pontos. Então, além de perder nota lá na competência 2, aqui na competência 3, ele também será prejudicado, certo? Sobre a relação entre as competências 3 e 4, lembrando que a competência 4 avalia a coesão, certo? Os mecanismos linguísticos que o aluno utiliza para manter a progressão das ideias e um texto coeso e bem organizado, certo? A relação que existe aqui entre as competências 3 e 4, enquanto a primeira avalia o projeto de texto, que é a competência 3, e o desenvolvimento das ideias, a segunda trata das marcas linguísticas necessárias para a construção do texto. Ou seja, se esse aluno utiliza conectivos
que fazem com que as ideias não fiquem bem estruturadas, bem organizadas, se as ideias são construídas de modo contraditório, por esse aluno não usar adequadamente as marcas linguísticas, os mecanismos linguísticos necessários para a construção da sua argumentação e organização das suas ideias, consequentemente, esse aluno também perderá ponto na competência 3, pois falta clareza e também faltará organização textual. Já na competência 5, nós avaliamos a proposta de intervenção. Se esse aluno não faz uma proposta de intervenção relacionada ao tema, constatamos aí um problema no projeto de texto. Sendo assim, esse aluno também perderá ponto na competência 3. Desse modo, na competência 3 será vista a articulação entre informações, fatos e opiniões. Essa articulação vai considerar o texto como um todo, o que inclui necessariamente até mesmo a proposta de intervenção. Portanto, a relação entre a proposta de intervenção e a discussão apresentada ao longo do texto é avaliada na competência 3. Lá na competência 5, é verificado se a proposta de intervenção está em texto que aborda o tema de forma completa, bem como quais são os elementos que a compõem. Como eu já havia dito antes, se esse aluno não abarca na sua proposta de intervenção as teses que ele já havia colocado antes no seu texto, aí existe um problema de projeto de texto e esse aluno irá perder ponto por conta desse problema no planejamento da sua redação, ele perderá ponto aqui na competência 3, ok? Mas como nós podemos organizar a redação de modo em que o projeto de texto por trás dessa construção textual se mostre estratégico? Aqui eu coloco alguns passos para você para facilitar a composição desse projeto de texto. Lá na aula da competência 2, eu já explico como esse aluno pode montar esse planejamento. Aqui eu reforço essa dica, trazendo aqui um resuminho, certo? Sobre essa organização estratégica das informações que são necessárias para compor a redação do aluno e fazer com que o texto dele seja norteado do começo ao fim, tá? De forma que esse aluno não perca ponto aqui na competência 3. Então, um dos primeiros pontos, definir a tese. Depois, selecionar os argumentos. Quais são os argumentos que esse aluno vai elencar para compor a discussão no desenvolvimento da sua redação? Depois, terceiro ponto, organizar esses argumentos. O que virá primeiro, o que virá depois? São duas causas? Uma causa e uma consequência? Duas consequências? Como vai ser essa organização, certo? Quarto ponto, conecte o seu repertório. Escolha os repertórios que são relacionados aos argumentos e explore esses repertórios, retome-os, interprete-os, traga-os para a sua argumentação. Por fim, avalie se o seu projeto de texto está claro para o seu leitor, se nenhuma informação está faltando e se tudo que você selecionou está bem organizado e conectado com as informações ao longo do texto, certo? É importantíssimo que o aluno apresente um projeto de texto estratégico. Isso é visto pelo Enem como uma declaração de autoria textual, ou seja, esse aluno formulou o seu texto de modo que ele fala por si só. Compreenda que, na avaliação do seu texto, o corretor ele não pode ter dúvidas. O corretor ele nem tem tempo de olhar para uma frase e pensar o que será que esse aluno quis dizer. Portanto, é importante que o seu texto seja escrito e formulado de modo que não fique nenhuma dúvida, de modo que todas as ideias sejam desenvolvidas, certo? Eu comentei sobre
a questão da autoria, certo? Mas para a gente entender melhor o que vem a ser essa autoria e a sua importância, tá? Nesse slide, nós vamos entender um pouquinho alguns pontos que compõem esse termo autoria, que é exigido pelo Enem. Primeiro ponto, um planejamento estratégico da redação. Muitos alunos querem começar o seu texto sem se planejar. Pessoal, é impossível um aluno se sair bem na redação, atingir mais de 900 pontos, se esse aluno lê o tema, correndo e pronto, já começa a escrever o seu texto. Não dá. Você precisa iniciar a sua redação sabendo o que você vai colocar no desenvolvimento e também como você vai finalizar o seu texto. Portanto, é essencial um projeto de texto estratégico. A seleção dos argumentos visando o cumprimento do projeto de forma clara e objetiva. Se você quer discutir o seu texto seguindo por determinado caminho, selecionar os argumentos que melhor vão preencher e compor esse caminho demonstram que você também tem um planejamento claro do seu texto. Progresso consistente dos argumentos dentro do projeto estratégico. Não se contradizer. Se você está afirmando algo, seguir com aquela informação até o fim, ou seja, de fato, conduzir o seu texto, levando em conta aquilo que você já havia colocado na introdução, qual é a sua tese, quais são os argumentos 1 e 2, retomar isso no desenvolvimento e, por fim, trazer isso para a sua proposta de intervenção. Esse progresso consistente, claro e direcionado, tudo isso compõe um texto autoral, certo? E não se esqueça, pessoal, outra coisa que é essencial aqui dentro da competência 3. Se você prometeu, cumpra. Mas o que isso significa? Se você citou alguma informação, explique essa informação e relacione-a com a tese, com o tema, dependendo do parágrafo que você está desenvolvendo e da informação que está colocada ali. Essa informação que você trouxe precisa ser relacionada com o restante do parágrafo e explicada. Tudo que foi citado como problema lá na introdução deve ser confirmado no desenvolvimento e resolvido na conclusão. E aqui, gente, uma dúvida muito comum dos alunos. Na proposta de intervenção, eu preciso criar uma proposta para o tema da redação ou para os argumentos 1 e 2 que eu coloquei no desenvolvimento da minha proposta? A sua proposta de intervenção será elaborada com base nos problemas que você colocou no desenvolvimento da sua redação e que você já havia citado lá na introdução, no finalzinho da introdução, certo? Tudo que você prometeu, você precisa cumprir. Isso mostra um texto estratégico, do começo ao fim, certo? Então, se você prometeu, cumpra. E também no interior dos parágrafos, qualquer informação que você citar, relacione essa informação e a explique, para que não surjam buracos, lacunas na sua argumentação. Pessoal, a nossa aula chega ao fim. Espero que você tenha gostado do conteúdo e já se inscreva no canal para não perder a aula sobre a competência 4, que em breve estará disponível. Até mais!